o nome do Senhor. Nós vimos a abordagem do pastor Rodrigo sobre a Escritura. E a Escritura é um livro que conta uma história da nossa criação, da nossa queda, da nossa redenção e da nossa glorificação. Louvado seja Deus. Nós vamos falar agora sobre o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 4. Nós vamos ver mais um grito da reforma, é o Solus Christus, somente Cristo. Atos 4, verso 12, nós vamos ver que, nessa passagem, Pedro e João, eles haviam curado um paralítico e foram levados para o Sinédrio, só para vocês entenderem o contexto, mas a palavra de Deus diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai testemunhar diante de um tribunal quem era o Redentor, quem era o Salvador da sua vida. Vamos ler juntos? Verso 12. A igreja toda junta comigo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa sejamos salvos. Glória a Jesus. É o nome de Jesus. Meus irmãos, a reforma, ela trouxe 5 gritos principais, são os 5 solas que nós vamos estar abordando. E no Solus Christus, a igreja, a teologia reformada, ela afirma que a Escritura e a sua doutrina sobre graça e fé enfatizam que a salvação é somente em Cristo. Somente por Cristo, isso é, Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O contexto que o pastor Rodrigo contou de uma igreja medieval, uma igreja romana medieval, onde a palavra ela havia sido suprimida, a Bíblia ela era suprimida, a autoridade maior era a tradição, as bulas papais, os concílios da igreja, os concílios eclesiásticos. E essas definições que a igreja medieval tomou, ela tinha também muitos mediadores, muitos santos, tudo podia mediar, o próprio padre, o sacerdote, ele fazia mediação. Mas nós vemos que na palavra do Senhor só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um tópico que foi resgatado pela reforma foi que o poder da fé, Salvador da fé, ela reside, portanto, não em si mesma, mas ela repousa no Salvador Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também que a centralidade de Cristo, ela foi um ponto fundamental da reforma. Lutero, ele diz que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem ele é e o que ele fez com sua morte e ressurreição é o conteúdo fundamental e principal da Escritura Sagrada. Zwinglio também diz que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Sem Cristo, sem a cabeça, o corpo está morto. Por isso o Senhor Jesus é tudo para nós. Sem Cristo nada nós podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Nele podemos fazer todas as coisas, louvado seja Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só podemos quando estamos em Jesus Cristo. A união, meus irmãos, com Cristo é o único caminho para a salvação. Hoje em dia, nós vemos pregadores, nós vemos igrejas que desvirtuam a palavra de Deus, e nós vemos pregações que enfatizam o homem, que são antropocêntricas, em detrimento a ser uma pregação cristocêntrica, onde Cristo, ele é o centro de todas as coisas.
E o que nós vemos? Que alguns proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecados para um reino sem julgamento, por meio de ministrações sem um Cristo e sem uma cruz, sem o sacrifício do Senhor Jesus. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. A obra de Cristo na cruz ela foi suficiente para atender às demandas da lei de Deus, para satisfazer as demandas da santidade de Deus e também para oferecer a propiciação, ou seja, o pagamento pelos pecados do seu povo. A morte do Senhor Jesus na cruz ela foi suficiente para pagar pelo nosso pecado. Tanto que Jesus na cruz do Calvário ele disse: Tetelestai, a dívida já está paga, e cravou na cruz a cédula com a nossa condenação. E nós fomos libertos, louvado seja Deus. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 6, sobre mediador, diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cristo e somente Cristo está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta e rei da igreja. Nós vemos que Jesus, ao longo da Escritura, a Escritura ela apresenta Jesus como o mediador perfeito para todos nós. E ele apresenta essas três características, de profeta, de sacerdote e de rei. Ele é profeta quando ele nos instrui nas coisas de Deus e cura-nos da nossa cegueira espiritual e da nossa ignorância. Como profeta, Jesus ele é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história. Você quer saber qual é o plano de Deus para você? Leia a palavra do Senhor, Jesus vai lhe revelar qual o projeto desde a fundação do mundo e que pode ensinar e manifestar o real significado das Escrituras e dos profetas. Também ele desempenha a função de sacerdote, porque a salvação ela está somente em Jesus Cristo, porque há duas condições para que nós possamos ser salvos. E não importa, meus irmãos, o quanto nós venhamos a nos esforçar, nós nunca vamos conseguir satisfazer essas exigências. No entanto, elas têm que ser cumpridas para que possamos alcançar a salvação. A primeira dela é satisfazer a justiça de Deus pela obediência da lei. Nenhum de nós é capaz de cumprir e obedecer a lei nos seus mínimos detalhes. A segunda é pagar o preço pelos nossos pecados. Ou seja, o homem não consegue obedecer a lei, nem tem nenhuma condição de pagar o preço pelos nossos pecados. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições. Só existe um que fez isso e que pode cumprir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Em Romanos diz que, seu capítulo 5, verso 10, diz que nós éramos inimigos de Deus. O homem, quando peca, ele se transforma em inimigo de Deus. Mas Jesus, ele faz essa reconciliação. Em Romanos 5 diz que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, a única maneira de entrar na presença de Deus é por Cristo. Por isso que ele é o nosso sacerdote, ele faz essa mediação. E, finalmente, nós temos também Jesus como nosso rei. Finalmente, Cristo é o rei que reina sobre todas as coisas, ele reina sobre sua igreja por meio do Espírito Santo de Deus. Ele soberanamente dá o arrependimento e ao impenitente ele concede perdão ao culpado. Só Deus tem essa capacidade de perdoar os pecados e ele é nosso Deus, nosso rei. Cristo é o nosso rei eterno que governa nas suas palavras e espírito, que defende e preserva-nos no gozo da salvação que ele adquiriu para nós.
e como herdeiro real da nova criação, ele nos levará para um reino eterno de luz e de amor. Louvado seja Deus. Cristo também, nesse sentido de rei, podemos concordar com o que Calvino diz sobre isso. Calvino diz que nós podemos passar pacientemente por essa vida e com a sua miséria. E nós passamos por dificuldades, por provas na nossa vida. Vem a frieza, vem o desespero, vem as injúrias, vem outros problemas, mas nós temos uma certeza que o nosso Rei nunca nos deixará desamparado, mas suprirá todas as nossas necessidades, até que ao terminar da nossa luta, no fim, nós vamos ser chamados para o triunfo. Louvado seja Deus. Nós estaremos com o Senhor. Se você concorda com o que eu falei, com o que a palavra do Senhor relata, se você é um filho de Deus, Cristo exerce para você essas três funções, esse tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. E aí eu deixo uma pergunta para cada um se examinar agora. Cristo é tudo para você? Você ama Cristo, a pessoa de Cristo, pelos seus ofícios, pela sua natureza, pelo seu benefício, por tudo que Ele fez por você, por mim, por cada um de nós? Ele verdadeiramente é o seu profeta para ensinar, para te ensinar a cada dia. Ele verdadeiramente é o seu sacerdote para sacrificar, interceder por você e te abençoar. E Ele é o seu rei para te governar, para direcionar. E às vezes a gente expõe a palavra de Deus e pode ter algum questionamento. Olha, eu acho que é Jesus e mais alguma coisa, como nós vemos nas igrejas aí fora, né? Às vezes é Jesus e mais o sábado, Jesus e mais uma obediência, Jesus e mais um guardar alguma coisa. Mas a palavra do Senhor diz que é solos Cristo, é somente Cristo, é somente Jesus. Vou dar alguns exemplos para vocês. Somente Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. Foi somente Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Somente Jesus levou as nossas dores sobre si. Somente Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Somente Jesus foi moído pelo nosso pecado. Somente Jesus levou o castigo que nos traz a paz. Somente Jesus fez que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Somente Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Somente Jesus, Ele ressuscitou. E enquanto, o pastor Anchieta sempre fala, enquanto nós temos túmulos de líderes religiosos, líderes políticos, autoridades, com o nome aqui jaz fulano de tal, a dele é a única que está vazia, porque ele ressuscitou. E o principal, somente Jesus, ele voltará. Ele voltará, louvado seja Deus. Eu vou contar agora só uma breve história, que é a história da nossa vida, que é a história da nossa redenção. Portanto, que é a história que é narrada nesse livro aqui. Portanto, em Cristo, Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo. Verdadeiramente humano, mas sem pecado. Jesus, ele é visto como Deus, embora tenha temporariamente colocado de lado algumas de suas prerrogativas, a fim de ser o mediador do grande amor e da misericórdia do Senhor para com o homem pecador. Ele se esvaziou de si mesmo, se fez homem e habitou no meio de nós. Em sua vida incrível, com sua autoridade máxima, como Filho de Deus, ele curou, expeliu espíritos malignos, anunciou o reino de Deus e fez até com que a natureza lhe obedecesse. A sua capacidade de perdoar pecados, de ver o coração de uma pessoa, de conhecer a mente, de confrontar a hipocrisia dos homens
e a falta de entendimento dos líderes religiosos, tudo isso levou a muitos a considerar que quem era realmente Jesus. Muitos tiveram dúvidas, incertezas com relação a isso, mas no final tudo isso foi demais para eles, e eles sentiram-se ameaçados e foram incapazes de ver que Cristo era o caminho, a verdade e a vida, e por isso pediram a sua morte, a sua crucificação. Nesse ato, entretanto, residia o último cumprimento do grande e eterno plano de Deus, a nossa salvação pela graça. Jesus ofereceu o sacrifício definitivo pelo pecado e, ao morrer na cruz, assim, completou a obra da salvação e da redenção de todo aquele que nele tem fé. A sua ressurreição demonstrou uma coisa muito importante. Demonstrou que Deus aceitou o seu sacrifício e a seguir a sua verdadeira condição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi revelada em sua exaltação à destra do Pai. E conforme os cristãos primitivos entenderam rapidamente e cantavam a palavra do Senhor como um louvor, eu vou convidar a igreja a estar de pé, porque nós vamos recitar a palavra de Deus, que é um louvor, que exalta a majestade do nosso Salvador. Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. Projeta aí, por gentileza. Nós vamos todos ler juntos. É um louvor de exaltação ao nosso Deus. Vamos ler todos juntos? E entoavam cântico. Proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro. E força, e honra, e glória, e louvor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele é aquele que é o Cordeiro. Glória a Jesus. Ele é o Cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu e que vai abrir o selo e o livro, e nós estaremos junto com esses irmãos, junto com esses milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Somente Cristo, meus irmãos, somente Cristo. Ele um dia vai reinar sobre todo o mundo, vai chamar cada um de nós. Aqueles que estão à direita, Ele vai chamar: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança aquilo que vos preparei desde o princípio, desde o começo de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra: somente Cristo, solos Cristo. Deus abençoe.